como Deus quer fazer aliança com as famílias. E se você está aqui é porque você tem uma família, você a ama e você quer que Deus tenha aliança com ela. É ou não é verdade? Então vamos lá, Atos capítulo 16. Isso aqui vai trazer muita fé para o teu coração hoje, para você se sentir impulsionada a continuar orando pela tua casa, pelos teus. Amém? Capítulo 16 de Atos, o versículo é o de número 31. Capítulo 16, versículo 31. Diz assim, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Dá uma pausa por aqui, preste atenção aqui, veja só. Irmãos, esse texto aqui é bem conhecido. Lembra que Paulo e Silas, eles estavam presos, e naquela época, as prisões não eram como hoje, apenas em cela, mas eles trancavam também eles no tronco. O texto fala sobre isso. O que sobrou para Paulo e Silas? Bom, estamos presos, ainda que injustamente, então vamos louvar e orar, adorar a Deus, e assim eles fizeram. A Bíblia diz que eles louvaram, adoraram, de modo que todos os presos em sua volta ouviam isso. E aí Deus mandou um terremoto, que segundo a Bíblia, abriu as prisões de todos. Irmãos, todos os presos foram soltos. E aí o que acontece? O carcereiro responsável pelos prisioneiros, ele sabia o que acontecia se um preso conseguisse escapar. O que era que acontecia, pastor? Ele era morto, a fio de espada, ou degolado, ou traspassado com uma espada, não tinha perdão. Quando ele viu que todos os presos tinham saído, as celas todas estavam abertas, ele se desesperou. Aí ele ia se matar, aí Paulo chega: não faças nada contigo, porque todos estamos aqui. Aí o carcereiro pediu luz, de repente alguém estava com uma tocha lá, conseguiu uma tocha, clareou o ambiente. Aí olha a pergunta dele para Paulo e Silas: o que eu faço para ser salvo? Irmãos, Paulo podia muito bem falar assim para ele, rapaz, entregue sua vida agora para o Senhor Jesus. Receba Ele como seu Salvador. Após isso, eu te batizo nas águas imediatamente. Sirva a Ele de coração. Mas Paulo não dá só essa resposta para ele. Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você veja que Paulo, ele inclui a família. Não foi só ele que ia ser salvo. Então aquilo que Paulo fala para ele, na verdade, é aquilo que está no coração de Deus para cada pessoa. Deus não quer só você salvo, só você transformado, só você em Cristo Jesus. Deus quer você e a sua casa, você e a sua família. Então Deus quer, irmãos, incluir a nossa família na aliança com Ele. Isso aqui tem que servir de encorajamento. Para quê? Para que você, custe o que custar, continue orando pelos teus. Eu sempre digo, enquanto há vida, há esperança. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí veja só o que é que acontece no versículo 32 novamente. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Diga glória a Deus.
A palavra de Paulo foi essa: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz aqui, você leu, que Paulo pregou, Paulo e Silas, para toda a sua família. Eles foram também logo batizados. Não teve esse negócio, vamos esperar um tempo para não sei o quê. Eu sei que hoje a gente tem uma certa comodidade de vai ter aula de batismo tal dia, o batismo vai ser tal dia, mas quando a situação é urgente, não tem que esperar. Batiza nas águas, acabou, meu irmão. Se tiver essa comodidade de marcar uma data, fazer uma aula, amém. Mas se a situação que você se encontra é urgente, entregou sua vida para Jesus, batiza nas águas imediatamente. Foi o que ele fez. Aí sabe o que é que me chama a atenção aqui? É que esse soldado aqui pegou Paulo e Silas e foi lavar os vergões, lavar as feridas dele. Esse soldado aqui, ele era um brutamonte. Ele trabalhava para Roma, irmãos. Ele não era aquele camarada delicado. Quem trabalha com bandido criminoso não é delicado. Agora você imagina nessa época aqui, que praticamente quase não existia lei, direitos humanos, não existia isso. Então o que acontece? Um cara desse que era um brutamonte, que pegou Paulo e Silas empurrando assim, quem sabe, aos socos e chutes para dentro da prisão. Agora, sabe como é que ele está? Ele está abaixado assim, ó, lavando as feridas de Paulo e Silas. Olha o que é um coração transformado por Deus, né, gente? Olha o que é que Deus faz quando Ele transforma uma pessoa. Está aquele abaixado, lavando as feridas. Você está vendo aí? O que é uma pessoa transformada por Deus? Desde quando que aquele soldado se disporia a lavar as feridas de um criminoso? Paulo não era. Mas aos olhos daquela região, daquele povo, ele era. Mas você imagina ele se abaixando para lavar as feridas. Olha como Deus transforma. Está vendo? Então a gente não pode, irmãos, desistir jamais. Está lá ele e a sua casa, todo mundo feliz. Foram salvos, batizados, reinseridos na família de Deus, na família real. Porque Deus quer incluir a sua família na aliança. Repete comigo para fixar e despertar a tua fé. Diga assim: Deus quer incluir a minha família na aliança com Ele. Então, irmãos, ore pelos de perto, interceda pelos de longe, cite o nome deles diante do Senhor. Não pare de orar, de interceder, apresentar, clamar. Ainda que aquelas pessoas não dê o mínimo sinal de que elas querem alguma coisa com Jesus. Pastor, eu oro, prego, faço isso, aquilo. Não dá o mínimo sinal de que quer alguma coisa com Jesus. Não tem problemas. O trabalhar do Espírito Santo é de dentro para fora. Você não sabe o que está acontecendo dentro daquela pessoa. O trabalhar do Espírito Santo é de dentro para fora. Você não sabe o que está acontecendo dentro daquela pessoa. José, ele cogitou deixar Maria, imaginando que ela tinha tido relações com alguma outra pessoa, tinha traído, e inventou aquela história toda de que estava grávida pelo Espírito Santo. Então ele intentou deixar Maria secretamente, estava lá, sei lá, chateado, aborrecido, mas não queria difamar, então se organizou para sair sem dar sinais. Naquela noite José vai dormir, ele tem um sonho, e o anjo diz: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, de dentro para fora. Você ora, você não vê sinais externos, mas a oração do justo, ela pode muito com os seus efeitos. Deus está trabalhando de dentro para fora. Fale isso profeticamente, vamos lá, diga: Deus está trabalhando. Fala com vontade. Quando você falar, quando você verbalizar, verbaliza pensando naquela pessoa, ainda que de olhos abertos ou fechados, conforme você queira. Vamos lá, diga assim: Deus está trabalhando de dentro para fora. Diga: as minhas orações
jejuns, campanhas, intercessões não são em vão. Diga: Deus está trabalhando de dentro para fora. Aplaude o Senhor, Ele está trabalhando. Teu trabalho em Deus não é em vão, irmão. Ele está trabalhando. Outro texto que eu quero mostrar para você está lá em Josué, capítulo 24. Josué 24. É bem fácil de encontrar, é o 6º livro da Bíblia. Josué 24. É um texto conhecido, mas está dentro daquilo que a gente tem ministrado sobre aliança. Para você ver que Deus quer inserir tua família na aliança com Ele. Josué capítulo 24. A gente vai localizar o versículo 14. Josué 24, 14. Quem achou, dê um sonoro amém. Diz assim, ó: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Dá uma pausa aqui. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo depois, mas Josué, quando ele fala essas palavras, ele está na reta final da caminhada dele. Não sabemos quanto tempo depois ele morreu, mas ele está na reta final. Reúne o povo e ele diz assim, ó: façam o seguinte, vocês não joguem fora, se desfaçam dos deuses que serviram os pais de vocês, e sirvam somente ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Sirvam só a Ele. Eu quero deixar esse conselho, essa palavra para vocês. Mas, olha o que é que ele diz em seguida, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Dá uma pausa aí. Se parece mal a vocês servir ao Senhor, escolham vocês a quem vocês querem servir. Em outras palavras, é assim, ó: vocês estão achando ruim o conselho que eu estou dando para vocês, de deixar os deuses estranhos? Então escolham vocês o que vocês querem fazer da vida de vocês. Continua. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que está da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Olha o finalzinho, o que é que ele diz? Leia aí, 1, 2, 3. Está vendo? Ele diz assim, olha para mim, por favor. Se vos parece mal servir a Deus, escolha quem vocês querem servir. Se os deuses que os pais de vocês serviram, do outro lado do rio. Se vocês querem servir os deuses dos amorreus, na terra que vocês estão. Aí ele finaliza dizendo a famosa frase repetida por milênios na igreja do Senhor Jesus. Ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a família mais uma vez sendo incluída. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Josué 24, 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, você não pode desistir e parar de orar pela sua família jamais. Não pode. Você tem que continuar orando, continuar clamando, continuar buscando, continuar intercedendo. Há um texto no livro de Provérbios, capítulo 15, está vindo aqui a minha memória, deixa eu ver se eu consigo localizar com precisão. Eu sei que é no capítulo 15, o versículo é o de número, que diz assim: na casa do justo. Deixa eu ver se eu localizo, veio aqui a minha memória esse texto.
6, isso, ótimo. Provérbios 15, 6. A gente vai pregando e vai surgindo esses textos na cabeça, a gente não decora tudo, né? Nossa cabeça não é um computador, mas os irmãos ajudam. Olha o que dizem, que coisa linda sobre a casa do justo. Na casa do justo há o quê? Mas nos ganhos do ímpio há perturbação. A gente vê o noticiário no Brasil, Polícia Federal foi fazer apuração, investigação na casa do fulano de tal. Se você está atualizado, sabe o que eu estou falando, né? Aí pega os bens, pega dinheiro, pega relógio, pega carro, não sei o quê, papapá. Ganhos ilícitos. Mas o ganho do ímpio, no ganho do ímpio há perturbação, mas na casa do justo há o quê? Um grande tesouro. Então você começa a somar assim, presta atenção. Você começa a somar assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. 1. Aí soma com essa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 2. Aí você soma com mais essa: na casa do justo há um grande tesouro. 3. Irmão, que resultado vai dar isso? Que grande tesouro é esse que existe na casa do justo? Em primeiro lugar, irmãos, é a salvação de Deus, porque a presença de Deus está lá, e onde Deus está, mal não permanece, praga alguma chega àquela tenda. Mas não deixe de existir batalhas, porque o diabo anda ao nosso redor, mas você é revestido pelo Espírito Santo para combater, e 1 faz correr 1000, 2 faz correr 10.000. Tem um grande tesouro. Se você for o único, a única convertida lá na tua casa, isso já é um grande tesouro. Por quê? Porque aonde você vai, você carrega a presença poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando você abre a sua boca para declarar em nome de Jesus, as trevas ficam atentas, porque eles sabem, lá vem ele, lá vem ela com esse nome aí que acaba com a gente. Isso é um grande tesouro. Em outros tempos, você abriria a Bíblia Sagrada na tua casa e você não conseguia enxergar nada. Para você abrir a Bíblia no Salmo 91, proteger a casa, mas hoje não, você tem um grande tesouro. Você abre aquele salmo, você pega aquele salmo, tira ele da Bíblia e transforma ele em realidade na sua vida. Você materializa aquele salmo na tua vida. Porque você entende o que é que está ali. Hoje você não tem só a letra, hoje você tem a revelação de Deus no teu coração. Você entende que você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Onipotente, e por isso nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Todos os demônios que se irão da tua casa, tua família, eles sabem, aquela família pertence a Deus, tem dono, o homem de branco lá de cima é que chefia toda essa casa. Oh, glória a Deus, aplaude o Senhor. Você tem a revelação hoje. Olha o grande tesouro que você tem. Há um grande tesouro na casa do justo. Na casa do ímpio é perturbação, mas na casa do justo não. Tem um grande tesouro lá na tua casa. E quem é que carrega esse tesouro? É você. Eu vou perguntar, se você tiver, responde com um amém. Eu vou perguntar, se você tiver, responda com um amém. Você tem o Espírito Santo? Você tem fé em Deus? Você tem autoridade delegada pelo céu? Então você está mais do que abençoado. Você está vendo aí? Não é só Noé que entra na arca, é ele e a família. Não é só o carcereiro que vai ser salvo, é ele e a casa. Não é só Josué que vai servir ao Senhor, é ele e a casa. Não foi só Cornélio que recebeu a mensagem do Evangelho e foi salvo, foi ele, a casa e todos os vizinhos. Isso aqui é ferramenta poderosa para a tua fé, sabe para quê? Para você pegar e orar incansavelmente pelos teus. Pastor, há anos que eu oro, nunca deu sinal. Fica tranquilo, fica tranquila, continua orando, é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, irmão. Quem sabe aqui há alguns que um dia, para vir a primeira vez na igreja, quem sabe falou assim: tá bom, eu vou lá. Pescoço duro assim: tá bom, eu vou lá. Mas por dentro estava com vontade, não era? Vou lá ver o que é que tem nessa igreja. Ainda fazia assim, ó. Não era? Pescoço duro. Vou lá.
Mas só que dentro, irmão, já estava aquele desejo profundo de vir. Por quê? Porque é de dentro para fora. Alguém assim já foi durona para vir, assim, foi durão no começo? Quem já foi durão assim? Pastor, eu botei boneco. Eu só dizia para minha mãe assim: mãe, eu não quero ser crente não, viu? Meu filho, vamos que lá é bom. 20 de maio de 97, vou contar a história aqui. Meu filho, vamos que é bom. O missionário Soares está lá inaugurando a igreja, é gente sendo liberta dos demônios, é gente sendo curada, é tanta coisa que acontece. Não, mãe, não quero ir não. Não, meu filho, vamos só para você ver. É bom. Eu não sabia evangelizar, só sabia dizer que era bom. Primeiro 2 dias na igreja, não sabia nem evangelizar, eu só dizia assim: meu filho, é bom. Eu lembro como hoje, é bom. Falei: tá bom, mas eu não vou ser crente não, viu? 15 anos de idade. Jesus já tinha falado comigo aos 12 anos. Oh, meu Deus do céu. E aí eu fui, e foi bom. Oh, glória. Eles passaram aí, acho que 28 anos. É porque é de dentro para fora. Para finalizar, tem outro texto, mais uma vez, vem na cabeça, Efésios, que diz assim: noutro tempo, vós estáveis longe, deixa eu ver se é Efésios 5, mas agora estáis perto, pelo sangue. Acho que é Efésios 4 ou 5, para a gente fechar aqui. Aleluia. Como é que acontece isso, pastor? De minha família, ela vir para perto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Efésios 2:11. 13. Efésios 13. Olha só. Efésios 2:13. Como é que acontece, pastor, essa vinda para Jesus? Deixa eu mostrar aqui para a gente fechar. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes. Olha o sangue aparecendo aí. Viu aí? Olha o sangue aparecendo. Tenho falado sobre a aliança de sangue. Olha o sangue aparecendo. Vocês que um dia estavam longe, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, todos nós aqui um dia estávamos longe de Deus, né? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus, me ajuda aí, vai lá. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para... Vale a pena a gente cantar a segunda parte, que diz assim, mas me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Vocês estavam longe. Você estava longe um dia, não estava? Mas pelo sangue de Jesus, você chegou perto.
Pastor Vandido me contando uma vez, assim, da resistência da irmã Teresa. Ele veio, eu olhei para ela, lembrei do testemunho. Ele contou chorando, viu? O testemunho. Sabia que ele era chorão, não. Sempre no casamento tem um que é mais chorão, né? No meu caso é a minha esposa que é mais chorona, né? Aqui de repente tem homem que é mais chorão. Aí ele contando e falando que teve uma resistência. Bom, não. Até que um dia o sangue trouxe. Como é que faz, pastor, para o familiar vir? Irmão, é o sangue. Tem jeito. Quando a gente é lavado pelo sangue, não tem essa não. Acabou. É o sangue. Pelo sangue daqui, ó. Já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Tem coisa melhor do que estar perto de Deus? Tem coisa melhor? Não tem. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu suas mãos para mim. Fica de pé em nome de Jesus. Irmão, irmão, irmã, irmã, irmão, irmão, irmã, irmã. O sangue foi lá e te pegou, e te trouxe para perto. A gente tem que continuar orando pelos nossos. É o sangue que traz para perto. Então isso aqui nos indica, sabe, como a gente tem que orar pelos nossos. Deus, o teu sangue foi me buscar. É pelo sangue. O teu poder, o teu sangue vai buscar minha família. Em nome de Jesus. São temas que o diabo odeia que a igreja saiba. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus. Ele não gosta nem de ouvir falar sobre isso. Ele não gosta. Porque ele sabe que é o nome que está sobre todo nome. Pode ver as músicas. É o nome que está sobre todo nome. É o nome de Jesus. E ele sabe que foi o sangue vertido, na cruz do Calvário. Ele sabe que foi o sangue vertido na cruz do Calvário que deu início à nova aliança e à possibilidade de salvação de toda a humanidade. É o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos começar a orar, a falar com Deus. Nosso coração